Êxodo capítulo 12, verso 29, a parte A. Vamos falar um pouco sobre essa história, que por incrível que pareça, tem a ver também com essa noite, com a ceia que nós teremos. Não vou falar da ceia, mas esse texto aqui remete posteriormente à ceia do Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 29, a parte A. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala assim, eu vou encontrar. Ó, todo mundo achou, então eu vou ler. Diz o seguinte esse texto, Êxodo 12, 29, a parte A. Aconteceu que à meia-noite. Aconteceu que horas? À meia-noite. Qual o horário que normalmente há uma virada no tempo para nós? Meia-noite, é ou não é? É um negócio muito esquisito, mas qual o tempo ou qual o horário que termina 2020? Do dia 31 de dezembro, virada para o 1º de janeiro. É ou não é? Então o que nós vamos falar hoje, nesse tema virada, mas eu vou falar, porque é uma expectativa muito grande da nossa vida, no que eu vou ter de Deus no próximo ano, o que essa virada me aguarda. Senhor, eu tenho projetos, eu tenho coisas para fazer, mas nessa noite eu vou falar para vocês, nós vamos estudar juntos aqui, sobre esse tema virada, mas no contexto, o que Deus espera de mim. É muito fácil esperar de Deus, mas o que Deus espera de você? Você sabe? Porque muitas vezes a nossa expectativa está tudo no que Deus vai fazer, mas Deus tem expectativa sobre nós também. Hoje de manhã eu estava ministrando a Nova Vida, falando sobre as características de um adorador que Deus encontra, não que ele está procurando, mas que ele encontra, e eu peguei Davi. Uma das qualidades de Davi como adorador, um homem segundo o coração de Deus, é que ele era um homem obediente a Deus. Então não existe bênção sem obediência, isso daí é mentira. Se alguém te prometeu, isso é conto da carochinha. Não existe bênção sem obediência. Não existe, é um princípio de Deus. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se eu não obedeço, não vem bênção, vem maldição. Porque a desobediência é como pecado de feitiçaria. E Deus não habita no meio de rebelião e desobediência. Então nessa noite sobre virada, pastor Paulo, eu não sei se era isso, mas é isso, né? Glória a Deus. Nós vamos falar qual é a expectativa de Deus para essa virada, amém? A nosso respeito. Vamos lá então. Esse texto que nós lemos do capítulo 12, verso 29, o Siné já orou e vamos lá já entrar no tema. Esse negócio é legal aqui, né, Paulinho? Legal que eu fico até procurando alguma coisa para segurar, irmão. Se eu segurar isso aqui, você não assusta não, tá? A gente está tão acostumado a segurar alguma coisa, que eu estou aqui, onde é que eu vou pôr a mão, gente? Eu ponho a mão no bolso, fica a outra, o que eu faço aqui? Mas glória a Deus, Deus é bom. Então, irmãos, esse texto ele está dentro de um contexto maior. Deus envia 9 pragas para o Egito, porque Deus havia feito uma promessa para Israel, e essa promessa não foi feita agora com Moisés. Deus já havia falado no coração de Jacó, Deus já havia falado para José, que aquele povo que estava indo para o Egito ia voltar para Canaã. Deus já tinha declarado isso por boca deles. E depois de 430 anos, esse povo, por tempo de bonança no Egito, que enquanto José esteve vivo, teve bonança, depois esse povo é escravizado, e durante esse período de escravidão, o povo sofreu amargamente na mão de Faraó. E agora eles clamam a Deus, e Deus vai cumprir aquilo que havia prometido, de libertar o povo. Só que o povo era escravo, o povo não sabia guerrear, o povo não pegava espada, eles não sabiam ir para a guerra. Faraó não era doido de deixar aquele povo ficar brincando ali com espada, ele não era doido. Então agora o que acontece? Deus fala assim, chama Moisés e fala, Moisés, eu decidi libertar o meu povo. Quem decide libertar? Deus que decide libertar. O processo de libertação, ele não é nosso, é um processo de Deus, passa pelo querer de Deus. Até o querer Deus na nossa vida, ele parte de uma ação de Deus em nós. É o Espírito Santo que move. Nós não temos a capacidade de escolher a Deus, querido, entenda isso. É Deus que nos escolheu. Você não está aqui hoje à noite porque você quis Deus, você está aqui porque Deus te quis. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é um escolhido de Deus. Olha que coisa tremenda, Deus te quis.
Você não é obra do acaso. Ah, minha mãe falou que ela não me queria. Sua mãe não te queria, mas Deus te queria. Meu pai falou, pastor, que foi meio assim, foi meio que foi falso. Ele não queria, de repente eu apareci. Não, Deus te quis. Os seus dias foram escritos quando nenhum deles havia. Então eu quero falar, antes de entrar no texto, no tema geral, eu quero falar uma coisa. Para com essa síndrome, sabe, coitadinho de mim. Para com isso. Assuma o seu papel no corpo de Cristo. Você é um varão valoroso, uma varoa valorosa nas mãos do Senhor. Esse sentimento de autocomiseração. Eu sou tão fraquinho, pastor Paulo, ninguém me dá uma oportunidade. Um dia uma moça chegou para Charles Spurgeon e falou com ele assim, na igreja dele. Falou, pastor, depois acabou o culto. Eu queria assim, cantar no louvor da igreja. Será que mas a gente não tem oportunidade. Ele virou para ela e falou assim, você quer? Quero. Ele falou assim, maravilha, então tá. Ele falou assim, pode cantar. Eu queria tanto cantar para Deus e tal. Ele falou, então pode cantar. Ela falou, mas agora o culto já acabou, o povo foi embora. Ele falou assim, mas não é para Deus, você quer cantar? Entendi não, é? Nós não servimos homens, nós servimos ao Senhor. Foi Ele que nos escolheu. 9 pragas. O coração de Faraó foi endurecido por Deus, porque Deus queria trazer juízo à terra do Egito. E agora, Deus falou com Moisés, prepara tudo, porque hoje à noite, ou no dia em que eu vier, com a última praga, eu vou tirar vocês do Egito. Porque eu estou tirando vocês com mão forte. Deixa eu te contar um negócio. Milagre é Deus que faz, mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Está entendendo? Aquilo que é possível para eu fazer, eu tenho que fazer, mas o milagre é Deus que faz. Ele fez 9 milagres tremendos, e ele falou assim, agora eu vou fazer o 10º, eu vou trazer juízo sobre o Egito, mas tem algumas coisas que vocês vão ter que fazer, e eu não vou fazer por vocês. A primeira coisa dessa virada e o que Deus espera de nós, está aí no verso 3 do capítulo 12. Eu não vou ler todo o texto, que vocês já conhecem a instituição da Páscoa. Quem já leu o capítulo 12 de Êxodo? É sobre a instituição da Páscoa. Você que não leu, você lê em casa depois. É quando o Senhor manda Moisés instituir a Páscoa. E a Páscoa é um símbolo da saída do povo de Israel do Egito. A Páscoa, esse nome, Páscoa, é de Pessá, passagem. Passagem porque eles estão saindo do Egito? Não, passagem é porque o Senhor ia passar na terra do Egito. Ele falou, eu vou passar no Egito. E todo primogênito, onde não tiver o sangue nos umbrais da porta, quando eu passar, o primogênito vai morrer. Então não é a passagem de Israel do Egito para Canaã, não é, porque eles não chegaram lá ainda. É a passagem do Senhor, do anjo do Senhor, que passaria por toda a terra do Egito. Então o que Deus aguarda de mim e de você nesse novo ano? Novo ano, pastor, 2021? Não vou dizer novo ano, eu quero dizer nessa virada de noite. Amém? Hoje à noite, na hora que der meia-noite, você vai lembrar do que eu falei. Primeira coisa, verso 3, o Senhor diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O que é a primeira coisa que Deus espera de nós, nesse novo ano, nesse dia de hoje? É que a família, ou seja, que a nossa família ela esteja amparada, seja cuidada, mas que Jesus, Ele seja o centro das nossas famílias. Cada um tomará para si um cordeiro, e esse cordeiro, ele vai ser pela família dos seus pais, ele vai ser para a sua própria casa. O que é que o Senhor está falando? Se existe alguém que não pode faltar na sua casa, na sua família, o nome dele é Jesus Cristo. Ele não pode estar ausente, ele não pode ser uma pessoa a mais, ele tem que ser o principal. Uma família que não tem Jesus como centro, é uma família que não tem centro, é uma família desregulada, complicada, complicadíssima. Uma casa edificada sobre a areia, vem os ventos, as tempestades, vem o Covid e ela cai no chão. Mas edificada sobre a rocha, vem os ventos, vem a Covid, mas ela não cai.
O que foi que a Covid mostrou para a gente? Que tinha muito casal que já não tinha mais relacionamento, estava fingindo um relacionamento. O homem trabalhava de manhã até de madrugada, chegava em casa morto de cansado. A mulher, muitas vezes, trabalhando fora também, chegava em casa e já estava morta. E os meninos eram cuidados por qualquer um. Aí depois, nós vamos tirar férias. Vamos, quantos dias? Eu tiro férias em janeiro, mas eu só tiro em julho. Então você tira em janeiro, eu tiro em julho. E o menino, com quem que eu vou? Aí você vai mesclar as férias. Ô, irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeais aos seus amados ele dá enquanto dorme. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho das suas mãos. O que o ser humano mais quer hoje, sabe o que quer? É viver do trabalho das mãos dos outros. Não é que nas boas novas. Isso aí é lá na Nova Vida. Na Nova Vida não, também não. Deve ser na outra igreja. Tem crente, irmãos, eu vou até falar baixinho. Tem crente que está doidinho para chegar até 31 de dezembro. Por quê? Uma virada em minha vida? Não, a mega da virada. Estão fazendo a campanha, pastor Paulo. Vem na campanha. Pastor Paulo, ora por mim, porque se eu ganhar... Não, pastor, eu vou resolver todos os problemas da igreja. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Vou dar minha casa velha para os pobres. Tem crente que é assim. Pastor, mas é errado, erradíssimo, sabe por quê? Isso é dinheiro de maldição, não é dinheiro de bênção. O que o Senhor tem para você é bênção. O que o Senhor tem para você é através do trabalho das suas mãos. É dele que você vai comer e você vai ser feliz. Eu fui criado, não tem vergonha, fui criado na aglomerada da Serra. Não foi lá em cima onde vocês estão com a igreja, era lá mais embaixo. Mas fui criado lá até 12 anos de idade. Meu pai ganhava pouco mais do que um salário mínimo, criou 9 meninos. Imagina 9, meu filho. Mas o meu pai, todos os dias à noite, ele estava em casa com minha mãe e fazia o culto doméstico com a gente. Todos os dias. Criou todos nós na igreja presbiteriana do Brasil. A gente andava léguas, como diz na roça, para chegar lá na igreja, mas nunca faltávamos. Meu pai era um presbítero da igreja, que honrava o Senhor. Todas as noites, culto doméstico com a filharada. Culto doméstico. O que eu aprendi? Amar o Senhor. Através de quem? Do testemunho dos meus pais. Os seus filhos não vão ver a Deus pela vida do pastor Paulo e da pastora Dani. Eles querem ver a Deus através da sua vida. É você que está 24 horas por dia. Aí depois, pastor, eu tenho uma comigo agora, um negócio, você nem sabe disso. Antigamente eu apresentava, eu até falei para vocês aquele dia lá. Antigamente eu apresentava a criança assim, trazia a criança para apresentar, né? Para consagrar. Aí eu falava, Senhor, consagra. Agora não, agora eu parei com isso. Agora eu fiquei mais seletivo. Traz a criança, primeira coisa que eu faço, eu pergunto para os pais. Eu falo assim, você sabe o que vocês estão fazendo aqui agora? Nós vamos consagrar. Não, isso aqui se chama oferta movida. O que é uma oferta movida? Vocês vão pegar essa criança, que Deus colocou nas mãos de vocês, vocês vão devolver para Ele. Fala, Senhor, nós entregamos, ela é do Senhor. Aí Deus vai pegar, mas Ele não vai ficar com ela, porque Ele não quer cuidar dessas criancinhas por enquanto lá não. Estou brincando, irmão, o Senhor ama os pequeninos. Ama ou não ama? Ama. E os anjos dessas crianças têm um trabalho, irmão. Jesus, tem miséria. Os velhos também. Os velhos também, os anjos dos velhos dão um trabalho. Jesus. Aí eu falo, quando você entrega, Deus fala assim, é meu. Ok? Aos pais, é do Senhor, está santificado, consagrado, quer dizer separado para o Senhor. Aí Deus fala assim, agora eu vou te devolver. Oferta movida por causa disso. Você manda para Deus, Deus fala, é meu? Agora eu devolvo para você. E agora o que eu vou fazer? Uma vez que é meu, você vai criar segundo as minhas regras. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. A função não é do pastor Paulo, não é da Boas Novas, a função é dos pais. Porque depois eles culpam a gente, pastor Paulo. Pastor, aquele menino que o senhor consagrou, sabe que é a criança? Aquele menino está nas drogas, pastor. Tipo assim, a sua consagração não foi boa. Antes eu tivesse no outro lá que determinava e tal. O senhor falhou na consagração. Não fui eu que falei da consagração.
Foram vocês que falharam em criar o filho de vocês no caminho do Senhor. Isso é todo dia. Você está entendendo? Essa noite, quando virar, toma uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não espera 2021 para fazer isso não, já faça isso hoje, faça o culto doméstico com a sua família. O que é que o Senhor falou? Falai a toda a congregação, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. É família, Deus é um Deus de família, Deus preserva a família, Deus ama a família, Ele criou a família. Tudo começou com família e no final dos tempos, lá em Apocalipse capítulo 21 e 22 ali vai falar que o Senhor será o nosso Deus e nós seremos filhos dele, vai existir família até lá no céu. Mas eu tenho meu compromisso aqui com a minha esposa, eu tenho meu compromisso com os meus filhos, a Alciné tem um compromisso comigo. O apóstolo Paulo, quando ele cita lá em Efésios no capítulo 5, a partir do verso 22 em diante até o capítulo 6, ele vai falar sobre a obrigação dos homens e a obrigação das mulheres. Ele vai falar, e vós mulheres submetei aos vossos maridos. Ah, pastor, isso é coisa do passado. Nós somos uma nova geração de mulheres. Para Deus não existe nova geração de mulheres. Para Deus existe obediência aos princípios da palavra dele. Você quer ser... Ah não, pastor, porque o negócio aqui em casa quem manda sou eu, pastor. Eu ganho mais do que meu marido. Você pode ganhar mais do que ele, seja o que for. Mas uma mulher tupetuda, Deus arranca o tupete dela. Sabe por que Deus não aceita isso? Porque quem gerou a família foi Ele. E Ele determinou como tem que ser. Não é errado uma mulher ganhar mais do que o marido. É errado ela subjugar o marido por causa disso. Deus estabeleceu um critério na família. O marido é o cabeça e a mulher é a auxiliadora. Não está nem no pé e nem na cabeça. Ela é para estar junto do seu marido, do lado do seu marido. Não existe. O dinheiro dele é nosso e o meu é meu. Tem gente que faz isso. Não. É da família. Por que muito projeto não dá certo? É porque esquece do que está escrito lá no livro de Mateus capítulo 18, verso 18 por ali, que está falando o seguinte, olha, se dois dentre vós concordarem sobre qualquer assunto, o Pai vai conceder. Não existe concordância no casal, Deus não abençoa. Aí eu estou querendo trocar o carro, a mulher estou querendo trocar a geladeira, os dois estão orando, quem Deus vai ouvir? Nenhum dos dois. Por que Deus não vai ouvir? Se ele ouve o marido, a mulher vai lá, está vendo, senhor, o senhor é meu marido mais do que a mim. Se Deus ouve a esposa, Senhor, eu que sou dizimista da casa, como é que o Senhor faz isso comigo? Mas quando há concordância o que é? Alciné, nós estamos precisando de trocar o carro, estamos precisando de trocar a geladeira. O que a gente faz primeiro? Ela fala, se trocar o carro, maravilha. Mas nós vamos comer carne dentro do negócio de gordura. Quem lembra disso? Ah, tem muita gente aí da lata de gordura. Tá vendo? É na lata de gordura, né? Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro para comprar a geladeira e depois nós oramos para trocar o carro, vamos, sabe o que Deus vai fazer? Conceder os dois, porque onde há concordância é a bênção do Senhor, e os seus filhos vão entender que vocês têm concordância, quando isso traz equilíbrio para os filhos, irmãos. Os filhos que veem pai brigando constantemente, eles ficam meio pirados, ficam meio perdidos. Então a esposa ser a submissa, entrar juntamente com o marido no projeto, e o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido, a sua esposa precisa de 3 coisas de você. Ela precisa de proteção, de cuidado e amor. Ela precisa disso. Uma mulher que é cuidada, protegida e que tem um marido que ama, irmão, essa mulher vai ser submissinha. Você não precisa de nem dar um anel de brilhante. Você pode dar um anel do sorvetinho que tinha antigamente, quem lembra? Sorvetinho. Ela vai ficar feliz. Sabe por quê? Porque ela tem um marido que a protege. Ela tem um marido que cuida dela. Entendeu? A minha mãe, ela gostava de carne. Ela era carnívora. A minha mãe era igual o dinossauro Rex. Tiranossauro, né? Rex. Gostava de uma carne, mas lá em casa, carne era difícil demais, irmão. Casa de pobre. Aí quando a empresa que o meu pai trabalhava começou a dar almoço para eles, que ele levava marmita, de repente eles resolveram dar comida lá. E tinha carne. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai guardava a carninha separada e levava para minha mãe comer. Como é que não submete a um homem assim, minha filha? E o homem era analfa de pai, beto de mãe. Mas ele tinha discernimento dos princípios da palavra de Deus. O seu marido, ou você homem, você vai ganhar a sua esposa, né? Não é dando um anel de brilhante para ela não, embora é bom, as irmãs gostariam de ganhar. Mas você prefere ganhar um anel de brilhantes ou um homem que te ama, que cuida de você, cuida das suas necessidades todos os dias?
Sabe, muitas vezes ele deixa de comprar uma gravata nova, porque você está precisando de um perfume da Avon. Glória a Deus, amém aí, né? Amém. Esse compromisso do casal com a família. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Quando o Senhor é o centro da família, os pais amam os filhos, protegem os filhos, mas os pais também metem o couro no filho. Os filhos precisam de correção. Esse negócio de, a lei da palminha, né? Isso aqui você pode cortar, não precisa não. Provérbios vai falar que você precisa disciplinar o seu filho com a vara. Fazendo isso, ou nem por isso ele morrerá. Os meninos aí estão ficando meio de mal comigo, mas não tem problema não. Jesus te ama. Fazendo isso, nem por isso ele morrerá, porque a Bíblia não fala de espancamento. E a Bíblia fala que você vai livrar a alma dele do inferno. Há uma ligação entre a disciplina e o céu ou o inferno, uma ligação direta. Corrige o seu filho, você vai livrar a alma dele do inferno futuramente. Não corrige, esse menino é um sério candidato ao inferno. Aí nós estamos hoje num negócio, não, pastor, não pode, tem que conversar. Ô irmão, conversa, se conversa valesse. Não tinha bandido nas penitenciárias. O que eles mais reclamam? Eu faço visita em presídio, irmãos. É porque não foram corrigidos quando levaram um alfinete. Não foram corrigidos quando chegaram lá com um pedaço de um sabãozinho. Não foram corrigidos quando chegaram depois com a nota de R$10. Não foram corrigidos quando chegaram com 50. Não foram corrigidos quando chegaram com um carro. Não foram corrigidos quando chegaram com uma casa. Aqui a mãe, a casa que eu trouxe para a senhora. Ah, que glória a Deus, aleluia. Não vai buscar. Corrige seu filho. Por quê, pastor? Hebreus capítulo 12 fala que Deus disciplina aquele que Ele ama. Se nós estamos sem correção, sem disciplina, que todo filho está sujeito, é sinal de que nós não somos filhos, somos bastardos. Então, irmão, se você está, escuta o que eu estou falando. Se você está fazendo alguma coisa errada e você não está sentindo o chicote de Deus, é bom você questionar a salvação. Porque não tem filho que Deus não discipline. Quando eu estou errado, eu sinto o Espírito Santo de Deus falar comigo. Wellington, você vai continuar? Ah, Espírito Santo, mas só onde que... Ah, você sabe o caminho? O salário do pecado é a morte. Tudo bem, já parei. Não precisa de apelar, já parei. Né? Já parei, né? Já parei. Mas a Bíblia também fala para os filhos. Esse mesmo texto no capítulo 6 vai falar para os filhos. Filhos, honra o seu pai e sua mãe, que é um mandamento com promessa, para que você tenha longa vida. Cadê os jovens? Levanta a mão, fala assim, uhul. Cadê os jovens? Tirando Paulo Henrique, pastor Paulo. Cadê os jovens? Levanta a mão aí. Honra seu pai e sua mãe, que é um mandamento com promessa. Meu pai é um alcoólatra. A Bíblia não fala que ele tem que ser santo. A Bíblia não fala que ele tem que ser um homem bom ou ruim. A Bíblia manda honrar. Honrar pai e mãe quer dizer que você vai dar o valor devido a eles, porque você veio deles. Está com dificuldade financeira, seus pais, ajude. Pastor, graças a Deus que eu já casei, não preciso de mais nada. A Bíblia fala olha, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. A Bíblia não manda abandonar. Quem abandona pais é covarde. É covardia. Onde estão seus pais agora? Nós estamos numa virada, amém? Quantos filhos, não estou dizendo aqui, estou dizendo que estão assistindo ali. Quantos filhos estão revoltados com os pais? Não quero mais saber do meu pai. Cuidado, porque se você não honrar seu pai e sua mãe, a Bíblia fala que os dias não serão prósperos e não vai haver longevidade. Porque para Deus não importa o que seu pai fez com você, para Deus importa o que Ele está fazendo na sua vida. E tem um princípio de Deus que se chama perdão. Ah, pastor, mas ele fez isso, ele fez aquilo, fez aquele outro. Ô irmão, eu sei a diferença num velório, daquele que honrou pai e mãe para aquele que não honrou. No velório ali a gente sente, né, pastor? A gente sente, né, amor? Está lá, o caixão, aqui está o moribundo. Moribundo não, mortibundo, né? Moribundo é quem está doente, né? É o que é, amor? É o morto. É o quê? Pula o assunto. Está o cara morto. O cara está morto. Tem muitos filhos que ficam assim, eu vi isso uma vez. Pai, volta, pai. Oh, pai, eu te amo, pai. Eu queria tanto ter falado com o senhor, pai. Me perdoa, pai. E aquele que honrou está lá no cantinho só. Porque aquilo que eu pude fazer, eu faço em vida. Deixa eu te contar um segredo.
Não existe honra depois da morte. A honra em vida. Você honra os seus pais em vida. Liga para eles hoje à noite e fala: pai, eu te amo. Pastor, mas meu pai me abandonou. Liga para ele e fala: eu te amo, pai. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai que me amou primeiro do que o Senhor. E ele me perdoa todos os dias quando eu erro. E eu sei que o Senhor errou comigo, mas mesmo assim eu quero dizer que eu perdoo o Senhor e que eu amo o Senhor. Liga para sua mãe, invista neles. Ah, pastor, eu estou bem, mas seus pais estão lá no INSS, na fila do INSS, da Covid, você nem sabe onde que está. Tem gente rica, irmãos, que os pais estão agora nos corredores de hospital com problema de saúde, eles não honram os pais. Só que não se esqueça de uma coisa, pastor Paulo Henrique falou isso aqui: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas capítulo 6, o Senhor fala assim: de Deus não se zomba, e Deus não permite ser escarnecido. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você quer um filho que te honre, honre seus pais. Se você quer um filho que te abençoe, que cuide de você na sua velhice, cuide dos seus pais na velhice dele. Amém? Segundo, verso 4. Primeiro, então, fala assim comigo: que o Cordeiro de Deus, Jesus, seja o centro das nossas famílias, e que seja o ano da família. O diabo, ele está doidinho para destruir as nossas famílias. Sabia que a família tradicional, pai, mãe e filhos, ela já está em segundo lugar? Em primeiro lugar já está a família em que é mãe e filhos. Muitas pelos maridos que já foram embora, outras por produção independente, mas já são maioria. Você fala: ah, pastor, mas o mundo é isso. Não, o mundo não é isso. Deus não estabeleceu para isso. Deus não estabeleceu uma família para a mulher cuidar dos filhos sozinha. Deus estabeleceu a família para ter aquele que vai ser o cabeça dela. E um marido que esteja em casa bem presente para cuidar dos filhos. Por mais que ele não esteja o dia inteiro, mas só a presença de um pai dentro de casa faz a diferença. E aí eu abro um parênteses, quero abrir um parênteses aqui, antes de passar para o próximo ponto. Esse negócio de separação é coisa do demo, do inferno, do capeta, do Satanás. Sabe por quê? Irmãos, eu tenho acompanhado muitas famílias, muitos casais, a Alciné sabe disso, eu tenho indicado livro para eles. Sabe por quê? Hoje os casais são inconsequentes. Eles vão para uma separação com filhos. Quando um casal chega para mim e fala assim: pastor, estamos pensando em separar. A primeira pergunta que eu faço: tem filhos? Tem, então não separa não. Eu vou ser infeliz por causa dos meus filhos? Pai, não mandei você colocar alguém no mundo. Irmãos, filho de casais separados, você sabe muito bem, a pessoa, ela perde uma firmeza muito grande, ela perde fundamentos, porque ela precisa de ver a pessoa do pai, da mãe em casa. Isso para o filho não importa onde ele more. Ele pode morar debaixo da ponte, mas se o pai e a mãe estão com ele, ali é céu. Para um filho importa isso. Então você que tem filho, preocupe-se com isso. Pastor, eu e minha esposa, nós já não estamos combinando mais. Então comece a combinar. Comece a combinar. Vai buscar ajuda, procure os pastores da igreja, né? Vão procurar entrosar aí. Não separa não, em nome de Jesus Cristo. As famílias estão acabando e tudo que o diabo quer é isso. É por isso que está implantando valores errados na mente dos nossos filhos. E falando que casamento é coisa falida, meu irmão, é o Satanás, ele é falido, a sentença dele já foi dada. Fala assim: casamento é uma bênção, porque foi instituído por Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto aí. Segundo, verso 4 diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o vizinho. O que quer dizer para nós? Que esse tempo, essa virada, seja uma virada também para a sua vizinhança, para que a sua vizinhança, o evangelismo, ele não começa lá na Rússia, lá na Europa. O evangelismo começa dentro do seu ciclo de amizade. Que o evangelismo comece na sua rua com o seu vizinho. É isso que ele está falando. Se o cordeiro ele for pequeno, e ele é pequeno porque Jesus amou, Deus amou o mundo, então Jesus sempre vai ser grande demais, sempre grande demais, só para a sua família. Então ele está dizendo o seguinte: começa agora o trabalho de evangelismo na sua vizinhança.
Não adianta você falar, pastor Paulo, eu quero ir para a Rússia. A pergunta que eu faria é o seguinte: como é que está o seu vizinho? Pastor Paulo, meu chamado é para as nações. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começa primeiro na sua Jerusalém. Já falei da família, aqui o culto doméstico. Agora é o mais próximo, né? Agora, Jerusalém, Judéia. Agora é minha Judéia. Judéia o que é? Minha rua ali. Como é que os meus vizinhos me veem? O que eu estou cantando lá dentro do chuveiro que o meu vizinho do lado está ouvindo? Pega na mentira. O que eu estou cantando que o meu vizinho está ouvindo? Que tipo de relacionamento? O irmão, vizinho ouve ou não ouve? Ah, ouve. Tem vizinho que fala assim: eu não quero ser crente igual a esses aí nunca. A mulher, você viu bem, o vizinho que nem é crente, você viu o que aquela mulher falou para o marido dela? Pastorzinho de nada. Volta para aquela igreja, sua amante que é a igreja. E ele, você está doida, mulher. Aí a mulher do lado lá, meu Deus do céu, eu vou continuar na minha religião. Aí no outro dia, sai o homem e a mulher. Ei, vizinho, vai ter uma celebração na igreja, você vai? Outro século. Sabe por quê? Certa vez um homem chamado Mahatma Gandhi, um homem que fez uma revolução sem armas. A Inglaterra foi praticamente banida da Índia por causa de um homem que fez uma revolução sem armas. E ele diz assim: eu conheço os ensinamentos de Cristo. São ótimos os ensinamentos de Cristo. Mas vocês, cristãos, não começaram a viver ainda aquilo que o Cristo ensinou. Outra fala de Mahatma Gandhi: eu seria cristão se todos os cristãos o fossem 24 horas por dia. Aí eu te pergunto, por que a nossa vizinhança não converteu ainda? Por que eles não estão nos nossos cultos? O que está faltando? Está faltando que o Cristo seja visto na minha vida, que esse Cordeiro seja visto na minha vida, para que o meu vizinho, ele não vai ver Cristo se Cristo não for visto através da minha vida. Amém? Se o Cordeiro for muito grande para uma família, chame os vizinhos, chame as outras famílias. Que haja um evangelismo já na sua região. Pastor Paulo nunca me deixou pregar na igreja. Faça um culto doméstico e chame seu vizinho. Pastor, nós temos na pandemia, não tem como. Compre um pão diário e dá para o seu vizinho, fala, faça. Ou então, faça aquele negócio daquele telefone sem fio. Quem sabe o que é o telefone sem fio? É do copinho. Fala, vizinho, vou mandar para você aí, ó. Enquanto eu estou cantando aqui, você canta do outro lado. Você sabia que tem vizinho que está antenado nos louvores e adoração que você canta? Muitos de vocês aqui já estão ganhando seus vizinhos só pelo testemunho que vocês dão. Só quando vocês adoram o Senhor lá em família, eles estão com ouvidos antenados. E na hora que ele passa um problema, sabe quem é que ele vai procurar? É você. Amém? Pastor Paulo, qual o tempo que eu tenho aí? Já está acabando que tem uma ceia, né? Então tá. Eu só vou falar mais um ponto aqui. Verso 7 e o verso 13. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e da verga da porta nas casas em que o comerem. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Terceiro, que o sangue esteja constantemente sobre os nossos corações. Jesus tem que ser o Senhor, porque é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Errar nós erramos, e João vai falar isso na sua primeira carta. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura pecardes, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele não fala que é para a gente pecar, fala caso venhamos pecar. Só que deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Jesus Cristo não morreu para te salvar.
Eu não ouvi nenhum assim, uai. Agora eu ouvi. Jesus Cristo não morreu para te salvar. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. E no outro texto ainda em Romanos ele fala assim: foi especificamente para esse fim que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Jesus, ele morreu para ser o dono, e de quem ele é dono, ele é Salvador. É esse sangue que nos purifica, é esse sangue que nos separou, é esse sangue que tem poder sobre a nossa vida, mas para aquele que o reconhece como Senhor. Não é para uma igreja que despreza a Trindade. Domingo passado eu preguei sobre isso na igreja. O que nós estamos fazendo com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos um pai que é um pai de filhos mimados. Eu quero, só tem que me dar. Se o senhor não me dá, eu vou sair da igreja. Deus é um pai de filhos mimados? Não é não. Temos um Senhor que eu só quero Ele como um Salvador. Eu só quero que o Senhor não me leve para o inferno, mas eu quero viver a minha vidinha do jeito que eu estou aqui, ó. E não mexe comigo não. E temos um Espírito Santo que eu só quero Ele como Consolador. Não quero que Ele venha me convencer de pecado, justiça e juízo. Isso não, pastor. Eu só quero consolo. Me consola. Estou triste, Espírito. Vem cá, me consola. Ele é a minha fonte de spa. Não. O Espírito, Jesus e o Pai são Deus, acima de todas as coisas. Amém, queridos? Estamos chegando no final. Né? Na hora que vocês forem embora daqui, meu Deus, quem passou demorou demais. Verso 8, a parte B. Eu estou correndo um pouco, irmãos, nós temos a ceia. Verso 8, a parte B e o verso 20. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães. Fala com pães asmos. E no verso 20 fala sobre, no finalzinho, comereis pães asmos. Os pães asmos é pão sem fermento. E no texto de 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai citar sobre o fermento, que é um símbolo do pecado. O Senhor espera que nesse novo ano, nessa virada, que nesse dia, nós venhamos ter uma vida santificada para Ele. Os jovens aí, o seu corpo não te pertence. Tem um negócio na televisão, o corpo não te pertence mesmo não. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é habitação do Espírito Santo e que nós somos comprados por um alto preço. Se você tem Jesus na sua vida, se Ele é o seu Senhor, saiba que o seu corpo não te pertence. Você não pode pegar o seu corpinho, está aqui adorando a Deus, está aqui num culto maravilhoso e depois vai lá, mozinho, vão lá para o... Seu corpo não te pertence. Agora, Ele tem um dono, e o dono dele é o Espírito Santo que habita em você. Amém? Então nós temos que viver uma vida de santidade. Por quê? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Abandona as redes sociais, irmãos, que estão te fazendo pecar. Pastor, eu não consigo, pastor. Quando eu vejo, eu digo, meu Deus, Senhor, tira esse celular daqui, Senhor. Tira esse computador. Deus não vai tirar não, sabe por quê? Ele te deu poder para resistir. Ele te deu poder e autoridade para resistir. Então não depende do Senhor, depende de você. Aquilo que Ele pode fazer, eu já falei, Ele vai fazer. O purificar é do Senhor, mas o fugir da aparência do mal é de mim e de você. Amém? Isso depende de nós. Então é sair fora. Não se renda para o pecado. Principalmente a juventude abaixo de 100 anos aí. Não se renda para o pecado. Nós estamos aí. Quem é jovem abaixo de 100 anos? Seu corpo é habitação do Espírito Santo. Ele habita em você. Ele fala com você. Você não pode pegar o seu corpo e colocar para prostituição, para adultério, para fornicação. Não podemos. O namoro tem que ser santo. Eu não sou daquele negócio da corte. Esse negócio de corte é terrível, irmão. Eu não sou muito da corte, não. Esse negócio de ficar... nós estamos fazendo a corte. Aí fica olhando. Ô, irmão, isso daqui é terrível. É terrível. A mente da gente pensa... A menina, você está doidinho para dar um beijinho nela. Nós estamos fazendo a corte. Aí o cara já vai para casa pensando um monte de coisa. Ele deu um beijinho, ele vai embora. O dia que ele está muito tentadão, ele fala, amor, eu não vou. Não vou porque eu tenho hoje para ficar ruim. Né? Mas tem que saber diferenciar. Sabe por que tem que fazer isso? Porque Deus nos deu o controle. E o relacionamento tem que ser de respeito mútuo. Se o Espírito Santo não pode entrar no meio de você, saiba que vocês já estão muito colados. Entendeu? O Espírito Santo tem que poder entrar ali no meio. Não está entrando não, pastor. Então o trem está ficando ruim. Então respeita o outro, amém?
respeita o outro. E o último ponto, verso 8, a parte C. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Ervas amargas. Vai falar que nós não devemos abandonar o Senhor, mesmo que os tempos sejam ruins. Ervas amargas falam de coisas ruins. Mas por que tinha erva amarga? Para saber que as situações adversas, elas acontecem nesse mundo. Ninguém esperava um 2020 como aconteceu. A virada do ano de 2019 para 2020 foi algo cheio de projetos. Tivemos que mudar tudo. Mudar tudo. Igreja, todo mundo, você também, todo mundo, estudante, todo mundo mudou. O Enem já nem sei quando que ele é. Enem mesmo, né? Sumiu. Mas sabe por quê? Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça os seus projetos, mas é Deus que lhe dirige os passos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? O Senhor está no controle de todas as coisas. E depois que isso aqui acontece, que nós não abandonamos o Senhor, como muitos fizeram agora, em plena pandemia, pessoas morreram. Nós fomos visitar uma pessoa, o marido morreu, e a mulher agora ela não quer saber mais de Deus, porque ela falou que Deus tirou o marido dela. Nós fomos visitá-la. E eu estou numa hoje o seguinte, irmão, eu estou falando a verdade em amor. Mas eu estou falando a verdade. Fala, Deus não tirou nada de você, você não tem nada. Tudo é dele. E volta para ele. Amém? Fecha os seus olhos.